Sabe, a vida, ela tá sempre em movimento, né? Sempre levando a gente pra frente. Mas já paramos pra pensar no que realmente impulsiona nosso progresso? Qual é o motor por trás de cada conquista, de verdade? Olha, a resposta muitas vezes está nos passos constantes, sabe? Aquele movimento de colocar um pé na frente do outro, dia após dia. É a imagem de alguém que caminha com um propósito claro, sem pressa, mas isso é crucial, sem pausa. É, é aquele trabalho silencioso, sabe? Aquele que é feito antes do mundo acordar. Pensa na rotina matinal, seja um treino, um momento para escrever, para se preparar. É o esforço que ninguém vê, que acontece bem longe dos aplausos. E esse ritmo, ele ecoa a própria natureza. É só olhar para o sol. Ele nasce todo santo dia, sem falhar, sem questionar. Ele apenas cumpre o seu ciclo. Então a grande questão é, o que alimenta esse progresso incansável? O que está por trás de uma constância que, de fora, parece tão natural, mas que a gente sabe que exige tanto? Bom, a resposta que vem logo na cabeça de todo mundo é motivação. Só que a verdade é que a motivação, ela vai e vem. Ela é tipo uma onda, sabe? Chega com toda a força, mas logo depois ela recua e some. Também não é inspiração. Ah, ficar esperando a musa aparecer, a ideia genial cair do céu. Isso é uma baita armadilha. A gente acaba ficando parado. A ação de verdade não pode depender de um lampejo de sorte, né? E olha, nem sempre é a pura força de vontade, não. Porque vamos combinar, a vontade, uma hora, acaba. Ela é testada o tempo todo e muitas vezes as dificuldades do dia a dia acabam quebrando ela. Ok, então se não é motivação, nem inspiração, nem força de vontade, o que é afinal? O ponto central, a chave de tudo, é que lá no fundo, às vezes é só disciplina, simples assim. Uma força bem mais quieta, mais profunda e, olha, infinitamente mais confiável. Tá, mas como é que essa força silenciosa funciona na prática, no dia a dia? Vamos mergulhar agora no poder incrível que os pequenos passos têm. É o seguinte, a vida não muda com grandes gestos, sabe, com coisas dramáticas. Ela muda nos pequenos atos, naquelas ações discretas que a gente repete todo santo dia, incansavelmente. E que atos são esses? Pensa só. Aprender um instrumento é nota por nota. Uma língua nova, palavra por palavra. São as escolhas diárias. A escolha de levantar quando o corpo quer ficar na cama, a escolha de continuar quando a mente está gritando para desistir, e, claro, a escolha de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem ninguém olhando para aplaudir. Para a gente entender o poder disso, tem uma metáfora que é perfeita. Pensa na força da água. Uma gota d'água, sozinha, parece inofensiva, né? Mas, gota a gota, com o tempo, com persistência, essa mesma água consegue moldar a pedra mais dura que existe. E é aí que está a grande lição. Do mesmo jeito que a água molda a pedra, a disciplina, ela molda o nosso caráter. De um jeito lento, silencioso, mas olha, permanente. E essa ideia de ter controle interno, ela não é de hoje, não. Na verdade, ela tem raízes numa filosofia com mais de 2000 anos. Vamos dar uma olhada agora numa lição fundamental que vem lá do estoicismo. Os filósofos estoicos, como o imperador Marco Aurélio, por exemplo, eles ensinavam uma coisa fundamental. A gente precisa saber diferenciar o que dá para controlar do que não dá. Os resultados, o que acontece lá fora, a gente não controla. Agora, as nossas ações, as nossas atitudes, isso sim está totalmente no nosso controle. E a consequência de pensar assim é, nossa, é muito libertadora. Porque quem governa a si mesmo, quem tem domínio sobre as próprias ações, essa pessoa nunca vai ser escrava das circunstâncias. Pensa nisso. E isso leva a gente para uma outra perspectiva. Muita gente olha para a disciplina e vê algo rígido, quase como uma punição. Mas a verdade é que se trata de compromisso, não de dureza. Olha só, disciplina não é um castigo que vem de fora, é um compromisso. Um compromisso que a gente faz com a gente mesmo, é a nossa palavra que a gente dá e cumpre. É escolher fazer o que é certo, de forma consciente, mesmo quando o caminho mais fácil parece bem mais tentador. E é exatamente por isso que a força de verdade não vem da emoção, que é passageira. Ela nasce do hábito, da constância. O hábito é o que segura a barra, é o que sustenta a ação quando a emoção vai embora.
E agora a gente chega num ponto que parece uma contradição, mas que na verdade é a maior verdade sobre esse assunto. No fim das contas, disciplina é liberdade. Liberdade? Mas liberdade de quê exatamente? Bom, é a liberdade da preguiça que prende a gente. É a liberdade das desculpas que impedem a gente de seguir em frente. E talvez o mais importante de tudo, é a liberdade do arrependimento. Aquele peso de não ter feito o que precisava ser feito. Porque, no fim de tudo, a vitória mais importante não é contra os outros. Não é sobre o mundo lá fora. A vitória que realmente importa é conquistar a si mesmo. Um pouquinho a cada dia. No fim, a disciplina traz aquela paz de saber que o que precisava ser feito, foi feito, mesmo quando foi difícil. E a pergunta que fica no ar é: qual pequeno passo pode ser dado hoje para construir a pessoa que se quer ser amanhã? A gente se vê na próxima.